Bem-vindos ao Master 10X, o podcast onde líderes compartilham os bastidores do crescimento exponencial. E hoje nós receberemos aqui uma empreendedora da área de contabilidade que começou ainda na faculdade, enfrentou grandes desafios e cresceu com a força da família e do seu trabalho. E hoje ela lidera uma equipe com mais de 30 pessoas em um escritório de contabilidade que respira acolhimento. Eliana, seja muito bem-vinda e é um prazer te receber aqui. É uma honra eu estar aqui e eu agradeço de coração o convite. Nós que agradecemos. Eliana, eu já tive a oportunidade de conversar com você um pouquinho e eu queria que você começasse, né, aqui contando um pouco da sua história, né? Você, ao falar da sua história, falou que começou o seu escritório de contabilidade ainda na faculdade. Como que foi isso? Então, eu comecei a trabalhar em um escritório com 14 anos. Uau. E eu trabalho desde os 12, né? Brincava de escritório, né? Que eu falo que acho que Deus já dá o talento para a gente já de cedo. E nesse escritório, eu tinha certeza que um dia eu ia ter o escritório. E eu queria que esse escritório fosse de forma diferente do que acontece na rotina de todos os escritórios atuais. Então, eu fiquei nesse escritório 4 anos, né? Fiquei até 18. E depois de 18, eu fui para uma multinacional, que é a empresa Mills do Brasil, que inclusive aqui era na Avenida Tamboré, aqui em Alphaville. Ah, legal, show. E tudo que precisava desenvolver nessa empresa, eu era do departamento fiscal, ajudava na parte administrativa, no jurídico. Eu vi que eu não tinha mais o que desenvolver. E eu sempre tive uma sede de conhecimento muito grande. Independente do salário que eu tinha, que as pessoas falavam, você faz mais do que você ganha, chamava eu de tonta, né? Essa era a palavra que eu falava. Você é uma tonta, você não recebe para fazer isso. Mas eu sempre vi que o conhecimento era algo que ia me fazer um diferencial e ia me levar para onde eu queria. Basicamente, atitude de dono, né? Então, Isso, à medida que você faz mais do que você é pago para fazer, né? Esse inclusive, é um dos princípios, né? Fazer mais do que você é pago para fazer e ter essa atitude de dono, né? Sim, eu queria realmente fazer além, e independente de ser meu ou não, né? Eu via aquilo como era importante eu estar fazendo além. E no 3º ano de faculdade, na verdade, a história eu falo que às vezes você não tem entendimento de situações que você passa e depois você consegue entender que é a mão de Deus. Sim. Eu fiz um teste numa empresa, que foi a Ipiranga na época. Foram mais de 24 pessoas. Eu fiquei entre as 2 últimas. E, na época, que tinha que falar com o diretor, o meu ônibus atrasou. E eles pegaram a outra pessoa. E, nisso, eu chorei muito, não entendi por quê. Só que, na semana seguinte, eu comecei a trabalhar em casa, no meu quarto, com um cliente paralelo com a empresa que eu trabalhava. Entendi. Mas isso você já estava fazendo faculdade? Eu já estava fazendo a faculdade. Né? Aí meu chefe descobriu que eu estava e aí ele falou, você não pensa em terceirizar a empresa? Era uma multinacional, eu jamais imaginei que eles iam passar a ter uma contabilidade para cuidar da empresa deles. E aí eu saí da empresa e montei o escritório com o CRC emprestado da minha cunhada, porque eu não tinha CRC. Nossa, que coragem! Eu hein? estava no 3º ano. E, nessa época, a minha cunhada ela estava descontente do banco e resolveu sair do banco. E foi trabalhar comigo, só que ela só aguentou o tranco 2 anos. Ela falou, isso não é para mim. Né? Então, eu fiquei 2 anos, né, na época, foi no Conjunto dos Metalúrgicos, eu aluguei um sobrado, cheio de sonho, dei muita cabeçada. Mas eu só tinha certeza que ia dar certo. Então, eu ganhava só para pagar as despesas e a faculdade. E você sempre com esse espírito de empreendedora? Sempre com espírito de empreendedora, de acolhimento, de fazer o melhor, de buscar, de conhecer.
Eu falo que eu tive um grande mentor na época, que foi meu irmão mais velho, que hoje ele não está mais aqui, mas ele me incentivou, me ajudou. Ele era da época na parte de tecnologia, me ajudou na época a montar alguns planilhas de Excel para poder me ajudar a desenvolver, montou o primeiro micro. E a Eliana era tudo. A Eliana era fiscal, contábil, DP, societário, comercial. E nisso, paralelo, está a Neide, que era minha cunhada, né? Me ajudava, eu ensinando todo o serviço para ela. Ela que tinha o CRC. Ela que tinha, porque na época, quem fazia colégio técnico, Sim. ele podia tirar o CRC. Então, ela fez aleatoriamente, não sabe por que um colégio técnico. Eu falo, eu sei por quê, porque Deus já sabia exatamente, já estavam cruzando. Que eu acho que não existe o acaso. Eu acho que Deus já desenha para a gente a nossa história. Sim, total. E você cruza com pessoas, eu falo que teve muitos desafios, muitos anjos e muitas pessoas, até hoje, encantadoras, que passam na minha vida, que são essencial. E aí eu fiquei 2 anos, esses 2 anos ela saiu. Para eu conseguir pagar ela, eu tive a ajuda de um grande cliente, porque eu não tinha dinheiro para pagar ela na época. E fui para um outro local e lá o escritório começou a se desenvolver. Na época, eu peguei meus 2 irmãos, né? Um que vivia soltando pipa, que hoje é meu sócio, e minha irmã também, os 2, assim, que são pessoas essenciais dentro da contabilidade. E eram funcionários, e a gente tinha mais 2 funcionárias que eram contratadas. E o escritório começou a crescer, a se desenvolver. Então, eu tinha um cliente grande, e esse cliente grande me indicou clientes. Sim. E nisso, você já estava terminando a faculdade. Quando ela resolveu sair, eu estava me formando. Então, foi bem na época. Ela saiu, eu consegui tirar o CRC. Tive que tirar o CRC provisório. E aí eu consegui, com o meu CRC, tocar o escritório. Só que eu estava trabalhando com o CRC dela. Ou seja, uma história totalmente de determinação ali, né? Estava determinada a fazer aquilo dar certo. Sim, né? sim. Independente do que acontecesse, você já estava ali. E você acredita isso, a essa vontade mesmo, desde quando você trabalhava ali? Você trabalhava numa empresa. Sim. Aí você tinha uma atitude de dono, Sim. você já trabalhava, já se imaginava ali. E aí, quando você começa com esses desafios de pessoas, de ter que ter uma pessoa ali, que eu imagino que dá até um certo medo, né? Porque você está todo momento dependendo daquela pessoa ali, né? Por conta da documentação, né? Como que foi vencer esse medo ali? E quando ela falou que ia sair, o que você pensou? Então, quando ela resolveu sair, eu já tinha, como eu sabia tudo, toda a rotina, eu comecei a treinar, eu falo, todos os departamentos eu acabei montando e criando. Então, eu não dependia do serviço dela para o escritório continuar. Só dependia da documentação. Eu só dependia da documentação. Então, foi tranquilo, foi um momento extremamente importante, ela foi essencial, né? Eu tenho uma gratidão imensa, né? Amo ela muito, porque sem ela eu não teria começado, mas eu falo que esse espírito de você acreditar, independente do que os outros acreditam, porque as pessoas falavam assim, você é louca, você não vai conseguir. Quando eu entrei na faculdade, na empresa que eu trabalhava, a pessoa falou assim, você vai parar no primeiro ano. Como uma pessoa que ganha para pagar a faculdade vai conseguir fazer tudo? Eu não tinha dinheiro para comprar shampoo e eu não tenho vergonha disso. Sim. Entendeu? Então, assim, é incrível, assim, é muito triste a forma que as pessoas não motivam outras pessoas. Sim. E isso pode fazer uma pessoa, por medo, não dar continuidade. Só que eu tinha uma força tão grande que eu não sabia de onde. Eu tenho essa força até hoje. Mas eu falo que eu tenho saudade da força do começo, porque era muito intensa. E eu tinha certeza que ia dar certo. Eu tinha certeza, com todos os desafios. E as pessoas, tem um monte de escritório... um monte de concorrente. Eu falei, tem um monte, mas da forma que eu vou fazer, vai ser diferente.
Diferente. Isso é um ponto bem interessante, né? Porque, assim, principalmente para quem está começando a empreender, para as pessoas que estão empreendendo, geralmente olha e fala assim, nossa, mas tem um monte de concorrente e tal. Mas qual é o lugar único onde você vai escolher estar? Exato. E a partir do momento que você escolhe estar num lugar único, que você analisa qual vai ser o seu diferencial, e aí eu acho que isso está muito linkado a propósito, né? Da gente descobrir de fato qual é o nosso propósito. A partir daí a gente começa a transformar não só a nossa vida, mas a vida das pessoas que vão trabalhar com a gente, a vida dos nossos clientes, porque o objetivo final de um negócio não é só dinheiro. Não, o dinheiro ele é o resultado. Eu falo que a forma maior é o amor. Em tudo que você faz. Amor em educar o filho, amor em tudo que você faz, independente do resultado. E você, óbvio, gostar daquilo que você faz e ser intenso naquilo que você faz. Então, assim, eu via, quando eu trabalhava no escritório, que o escritório, assim, eram números e a pessoa era feito só o que estava na legislação e pronto. Sim. Então, quando eu falo acolhimento, o cliente, quando ele vai montar algo, ele também está com medo, ele também está perdido. E ele precisa de todo acolhimento, ele precisa se sentir seguro que ele está no local que vai ajudar ele a crescer, que vai ajudar ele a se desenvolver. Então, eu falo assim, as pessoas falam, tem o Contabilizei que cobra menos de R$200, não sei o quê. Eu falei, existe público para todo tipo de prestador de serviço. Sim. Né? Só que você vai se posicionar o cliente que você deseja e o cliente vai ver a necessidade da contabilidade que ele precisa para ele se desenvolver. Sim. Né? Então, passei muito assim, tristeza em falar, teu serviço não vale isso, o fulano cobra isso. E respeitei, falei, você tem que seguir o que você pode fazer agora, nesse momento. Sim. E aí o posicionamento é de mostrar a diferença, de mostrar o trabalho que a gente faz, da forma. E o desafio é todos os dias, porque tudo muda todo o tempo. Exato. Todo o tempo. Então, nossa área, eu falo que é uma área muito abençoada, muito boa, porque toda empresa precisa de uma contabilidade. Sim. Toda. E o que é mais legal? Fora o serviço contábil, você consegue ter um ecossistema de outros serviços. Sim. Que você consegue prestar para o cliente. Então, quando você consegue ter uma visão do que você consegue fazer além, porque não é a contabilidade que ele vai ver valor. Sim, é no que você vai entregar. É no que você vai entregar a mais. Total. Exatamente. E essa visão, esses ensinamentos, então, desde muito antes de conhecer eu falo assim, né? Então, eu vivo em convenção, em congresso, né? Estar dentro da Master com a cabeça dos empresários, a gente consegue ver o que o cliente precisa. Sim. Né? Então, isso é um despertar, um olhar diferente, porque tudo é somatização. Sim. Né? Então, assim, não é uma área fácil. É uma área que a gente é funcionária do governo. Sim. A gente está vindo agora com a reforma tributária, que é um desafio, né, para vários empresários, que começa em janeiro de 2026. Né, e a gente está numa imersão grande de estudos. Né, e uma coisa que eu prezo muito dentro da nossa equipe, estudar. Sim. Tá no seu DNA, isso, né? Lá no início estudar, conhecimento, treinamento. Então, assim, a empresa ela não abre mão de custo relacionado a tudo que é ensino. E as pessoas falam, você vai investir em um funcionário e ele vai sair. Mas enquanto ele estiver aqui, ele vai ser o melhor funcionário. E ele vai ser bom, independente se ele vai sair. E se ele sair, é porque ele está tendo uma oportunidade melhor que a Campus não está podendo dar para ele, e ele tem que seguir. Exato. E é legal você trazer essa visão, né? Porque isso está muito conectado, né? Muito empresário tem essa crença, eu vou treinar o funcionário e o funcionário vai embora. Exato, né? Exato. E tudo bem se ele for embora. Exato. Né? E essa visão, ela muda o jogo. Por quê? Porque à medida que você começa a treinar o colaborador, a pessoa está ali no dia a dia, ela só vai embora mesmo se ela tiver uma proposta muito boa. Por quê?
porque você cuidou dela primeiro. Exato. E aí entra naquele ponto, né? Por que eu faço o que eu faço? E não é só salário, Rafa. Sim. O salário, é óbvio, a gente vive numa sociedade capitalista, a gente precisa do dinheiro para poder ter uma vida digna, mas existem outros valores que as pessoas buscam, Sim. sabe? Que é aprender, é ser acolhido, estar num ambiente bom. Existe várias outras coisas. Então, existem estudos que funcionário sai não é por salário de uma empresa, não é só o salário, né? Às vezes ele está num lugar que ele não vê para onde desenvolvimento, ele não aprende. Então, eu brinco que o estagiário do escritório, ele realmente aprende. Exato. Ele não vai lá ficar tirando share ou quiser ficar fazendo coisas que não vai desenvolver. Exato. Né? E hoje a gente viu eu tinha muito receio de pegar estagiários. E a gente começou a pegar pessoas que realmente quer aprender e está sendo muito bom. Isso legal. Já é um programa que ele se desenvolve, eles aprendem, todo mundo conhece. Então, assim, é o trabalho em equipe que faz a diferença. Existem desafios, a gente tenta fazer o ambiente não ficar pesado. Sim. E então, assim, é aquilo que você falou. São propósitos, são valores e é todos os dias. Legal. E eu tenho a cabeça aberta, que também eu fiz, na época, contábeis com ênfase em análise de sistema. Sim. Porque eu já via necessidade de tecnologia dentro do escritório. Era contábil. Depois de um tempo, eu vi a necessidade de fazer direito. Então, eu fiz direito. Legal. Por quê? Você fez direito, isso já, o escritório rodando? Já estava rodando. Minha filha com 3 anos de idade. Nossa! Porque o que eu vi? Tudo é lei, tudo é legislação. Sim. Eu brinco assim, eu tinha que ler 9 vezes, agora eu leio 4. E essa necessidade do quê? De estar somatizando e ajudando, participar de reunião, né, com cliente, com advogado, estar dentro realmente de uma situação diferente junto ao cliente. Sim. E foi enriquecedor. Eu brinco que se eu tivesse feito direito antes, eu acho que ia ter um escritório de advocacia. Mas, assim, Deus sabe de todas as coisas. E dentro desse processo, né? Então, você estava falando, ela saiu, assumi, me formei, né? Quais desafios ali você teve ali naquela parte inicial, né? Você falou que tem uma filha, né? Como que foi isso, né? Então, foram vários desafios. O primeiro desafio, tive assim, aprendi muito quebrando a cabeça, de confiar nas pessoas, de não ter documento assinado. Eu falo que levei muitos calotes de fazer serviço, de acolher, e o outro lado não fazer a parte dele. Mas isso foi um aprendizado, né? Então, hoje é tudo documentado. Então, assim, é uma outra realidade. Mas tive várias decepções relacionadas a isso. Medo de aprender eu nunca tive. Então, eu sempre buscava os melhores que faziam aquilo. Sim. Porque eu sempre tive como referência, igual eu falo em escola, por que eu vou sentar do lado de alguém que sabe menos que eu? Eu tenho que sentar do lado de alguém que vai me ensinar algo. É sobre estar nas mesas certas, exatamente. Né? Então, eu já tinha essa visão, eu brinco que eu era uma criança estranha. Eu já tinha essa visão já desde a escola. Né? Eu preciso estar com pessoas que me ensinem algo. Né? É igual eu brinco, né? Tinha a turminha que ia fumar atrás da escola. Eu falava, mas isso não tem graça, né? Eu tentei até fumar uma vez, me engasguei, quase que... E assim, não via graça, eu não via necessidade. Então, até a minha cabeça era além da minha idade. Sim. Relacionado a muitas atitudes. E aí, o primeiro desafio aconteceu depois de 8 anos, quando eu tive minha filha. Nessa época, eu não tinha sócio. Que eu me vi tendo que sair da contabilidade. Eu sempre fui centralizadora. Sim. Até hoje eu estou a par de tudo que acontece, mas não com a forma que eu era, de centralizar tudo. E me vi na necessidade que eu estava sozinha. Eu entrei em desespero. Eu falei, hoje eu não tenho sócio. Eu preciso de pessoas que pensem como eu para me ajudar. E, nessa época, eu falei,
como Deus me abençoou até agora, o escritório já estava muito bem, eu resolvi colocar os meus 2 irmãos dentro da sociedade. Legal. Então, e eles já trabalhavam com trabalhavam, você, já estavam ali no dia a dia. Eles já trabalhavam comigo, porque nessa criação de departamentos, que eu fui colocando os departamentos e fui ensinando, que eu falo, você pegar alguém pronto, quando você pega alguém pronto, você traz essa pessoa com vícios, não adianta. Sim. Na nossa área tem essa situação. E quando você treina dentro dos cuidados e da filosofia que a tua empresa trabalha. Sim. Então, a Campus ela já formou várias pessoas e todos os departamentos foram formados dentro dessa forma, da forma que a gente quer acolher e atender o cliente. E, basicamente, ali você teve que se reinventar, né? Porque Sim. você estava ali, centralizava tudo. Sim, né? Tocava isso tudo. foi. E aí é um momento de reinvenção. A partir do momento que você para, olha, agora eu tenho uma filha, Sim. tenho outras demandas, eu preciso de alguém que me ajude aqui no dia a dia. E isso é importante falar, porque assim, você que é empreendedora, a gente que empreende, existe sempre a necessidade de estar atento para se reinventar, para buscar coisas novas. Talvez o seu modelo de negócio não está funcionando de uma forma, mas como que eu faço esse modelo funcionar? E tem que ter essa questão do equilibrar com a vida pessoal, né? Porque se você fala assim, se naquele momento você fala assim, não preciso de ninguém, vou continuar aqui, vou trabalhar 50 horas, né? E não vou precisar de ninguém, não preciso de ajuda, talvez você nem estaria contando essa história aqui hoje. Com certeza. E assim, como eu sempre participei de convenção, congresso, eu lembro que das convenções que eu fui, a pessoa falou, existem metodologias e trabalhos que era de coaching na época, trabalho em equipe, que as pessoas acham que só empresa grande tem que aplicar. E não, você já tem que pensar como grande. E aquilo que eu escutei me deu um insight naquela época. E aí, na época, eu contratei uma empresa, fiz o meu plano de negócios, que eu não tinha, a empresa já estava há mais de 10 anos no mercado, montei o plano de negócios e fiz todo um trabalho entre equipe. Na época, para desenvolver tudo, descrição de cargos, fazer os jobs, fazer todos os trabalhos que hoje a gente faz aqui, eu fiz isso há muitos anos atrás. E várias pessoas fiz um investimento na época e todo mundo da mesma forma. Você é doida, você é louca, você está gastando dinheiro à toa. E é engraçado, porque as pessoas não conseguem ver que é o plantar agora. Sim. Porque, assim, existem situações, às vezes eu até converso com alguns clientes, eu falo, isso não é despesa, isso é investimento. Sim. Pensa no que você vai ter de resultado, o que você vai buscar depois. E eu nunca tive pressa relacionado a isso. E, queira ou não, se passaram 30 anos, porque o escritório existe desde 95. Uau. Então, são 30 anos. Aí o pessoal, se não passar de 5 anos, a empresa não morre. Eu falei, já passei, de passar de 10. Agora você já está na fase de construção de ecossistema, outro jogo. Então, aí você começa a remodelar outras, igual você rever modelo de negócio, qual segmentação você realmente quer ficar, o que você quer fazer, o que você quer criar mais. Então, assim, as ideias e as mudanças vêm. E o que eu fico feliz é que eu não tenho medo de mudança. Uau. Eu não tenho, né, medo de mudança. E assim, porque as mudanças elas são necessárias. Os tempos mudam, as coisas mudam. Nesses 30 anos, imagino que muita coisa mudou, tanto na sua área de contabilidade, como no seu escritório, né? Você falou, tem uma equipe, hoje você tem uma equipe com quantas pessoas? Somos 34 pessoas hoje. 34 pessoas. Como que é administrar essas 34 pessoas? Como que é esse processo, né? Como que isso foi se consolidando ao longo do tempo? Então, conforme foi crescendo, eu vi a necessidade de ter líderes em departamentos. Líder no departamento fiscal, líder no contábil. Então, hoje a gente tem uma rotina, né, de estar sentando, analisando o que precisa melhorar, o que precisa mudar. E sempre, mudança toda hora. A gente trabalha com prazos curtíssimos.
Então, assim, às vezes eu tenho que buscar ajuda externa, free externo, para poder dar conta, porque senão a gente não consegue fazer as entregas, mas a gente consegue ter uma harmonia de líderes, liderados, e a gente tem todo um trabalho interno que a gente faz para isso poder dar certo. Ou seja, você investe na cultura Eu do time. invisto. Legal. Invisto. Então, a gente tem situações, a cada 3 meses eu levo um psicólogo para dar um treinamento relacionado à inteligência emocional, porque a gente trabalha com pessoas. Pessoas têm sentimentos, pessoas têm problemas, pessoas... Ninguém é igual a ninguém. Sim. Pessoas ficam tristes, pessoas precisam ser acolhidas. E não é, às vezes, porque o filho está doente, não serve, eu vou mandar embora. Não é assim que funciona. Sim. Né? E então a gente tem a filosofia, trabalho em equipe. Alguém da equipe está ausente, a gente tem que acolher e fazer o trabalho acontecer. E uma coisa que você falou, né, no início você falou muito sobre ser uma contabilidade que tem um acolhimento, né, com o cliente. Isso. E aí a gente percebe, né, pelas suas palavras, que isso está tão na cultura da empresa que existe também um acolhimento interno. Exato. Que às vezes Começa tem empresas interno. que a cultura ela tá lá só na parede, mas não se vive isso. Exato. Né? Como que foi implantar essa cultura ao longo dos anos? Eu falo que tudo é exemplo na vida. E eu brinco que é igual o teu filho. Você tem um filho e você quer que o teu filho faz, mas você não faz. Então, o acolhimento começa pelo dono. O dono, ele tem que ser o exemplo. Então, você precisa mostrar e as coisas vão acontecendo. Então, as pessoas vão entendendo. E é tão interessante, porque teve momentos de mudanças que as pessoas que elas não entram dentro, elas mesmo saem. Elas não conseguem ficar. E esse é um ponto, né? A cultura, ela não só atrai, como mas ela também repele. ela também repele. Então, assim, é muito interessante, porque o time acaba ficando as pessoas que estão dentro dos mesmos valores, dentro das mesmas necessidades, elas estão dentro da mesma cultura mesmo. Sim, no mesmo princípio. E princípio, então, às vezes, vem uma pessoa de fora que... mas lá a gente não fazia isso, lá não era desse jeito, vocês mimam muito o cliente. Fala, mima. Vocês mimam muito o cliente. E que não sei o quê. E ela não consegue ficar. Sim. Porque ela também não está disposta a mudar e ela não entende que é necessário ter essa mudança. Sim. Né? É por isso que, às vezes, pegar ali o profissional no início e treinar ele, você está colocando a sua cultura, está trazendo todo o processo ali para ele desempenhar aquilo que vocês têm como princípio dentro da empresa. Exatamente. Então, assim, essa necessidade de deixar o time preparado, igual agora mesmo, no dia 3/10, eu resolvi, né? A gente contratou uma empresa e a gente vai fazer uma imersão de reforma tributária para os clientes. Legal. Porque a gente viu que muitas empresas não sabem nem o que está acontecendo. E Sim. a gente vê essa necessidade de startar para poder ficar mais fácil na hora que a gente for entrar para poder acolher e orientar todos esses empresários. Que legal, isso é muito bom, porque é uma forma também de você se posicionar, mostrar autoridade no assunto, né, e derramar sobre a vida do cliente. Porque eu tenho certeza que tem alguém que fala assim, se o cliente quer saber sobre reforma tributária, é ele que pesquisa. Então, mas vai impactar, Rafa, no custo do serviço dele. Sim. Na parte comercial dele, não é só no imposto. Exato. E ele tem que ter noção disso, e às vezes ele não tem. Então, às vezes, assim, quando eu falo, a gente tem o modelo de negócio, por lucro presumido, lucro real, tal, tá lá o que a gente oferece, o serviço extracontratual. Só que não é por isso que a gente não vai, às vezes, ver algo que precisa ajudar ele a se desenvolver e falar, olha... toma cuidado com isso, pensa nisso, startar ele, porque às vezes ele não tem, ele está sem entender que aquilo é importante. Sim. Porque não é todos que pesquisa, que faz plano de negócios, que muda, que faz tudo antes de montar uma empresa. Às vezes a pessoa, na sede da vontade, ela vai montar e às vezes não dá certo, porque ela não tem nenhum planejamento. Exato. Às vezes ela não tem o conhecimento necessário, que é o que eu falo que é a base, porque eu tenho uma frase que é assim,
durmo sábia e eu acordo analfabeta todos os dias. Uau! Todos os dias. Uau. É um código, porque isso é pra gente todo dia ter a característica de se reinventar. Todos os dias. De aprender. O copo nunca tá cheio, né? Que legal. E quando eu não estou no meio, quando eu não estou aprendendo, eu estou triste. Isso me entristece. Eu preciso de ter informação, de estar com pessoas, porque tudo é somatização. Sim. E tudo são insights que vai te ajudar a resolver algo. Legal. E aí, né, eu já vi que você quer aprender todos os dias, né? Busca coisas novas todos os dias. Hoje você faz parte aqui do nosso ecossistema da Master, sim, né? Já está sim. aqui mais de um ano com a gente, né? Está caminhando já com a gente aí 2 anos. E como que aconteceu isso? Como que você conheceu a DTS, a Master, o Piero, né? Como que foi isso? Eu tenho um cliente que é o Marcelo Matsu, né? O Marcelo aqui do ecossistema, ele me fez um convite para ir para o Nitro. Que legal. O Nitro de novembro. E lá, quando eu vi como funciona, porque assim, o que eu entendo muito? Que tudo você não pode crescer e não cuidar da sua família, não cuidar da sua parte espiritual, que é o que a maioria dos empresários fazem. Sim. Então, quando eu vi que existia isso dentro desse ecossistema, eu falei, esse é o lugar correto. Além de aprender, tem os valores, porque eu acredito que os valores, ele te direcionam para o caminho correto. Né? Só que você não pode esquecer da sua família, da sua parte espiritual. Então, fez muito sentido. E realmente está fazendo até hoje, legal. Porque realmente são grupos com mentalidades e mesa que só acrescenta. Exato. Né? É uma mesa que acrescenta. Exato. E aí isso vai muito naquilo que você estava falando, né? De estar em lugares, estar em ambientes que vão te acrescentar, estar em ambientes que vão te levar para o próximo nível. Exato. Né? Porque tem muito empresário que fala assim, não, por que eu vou fazer parte de uma mentoria? Não, eu estou sozinho aqui, eu estou bem, né? Eu estou caminhando aqui, eu já sei de tudo. Mas, na verdade, quando você pensa que você está em ambientes com pessoas que... às vezes tem mais resultado que você, mas estão dispostas a sentar na mesa com você. E ali ela expõe a fragilidade dela, ali ela contribui. Da mesma forma que você, com 30 anos de experiência, senta na mesa com uma pessoa que está começando. Exato. E você pode contribuir Sim. ali com as pessoas. Então, eu falo que essa é a grande beleza, né, do ecossistema, e fazer parte de um ecossistema como esse. Por quê? Porque ele não vai tratar só a questão do seu negócio. Trata espiritualmente, trata a questão da família e trata também uma coisa de como que a gente derrama aquilo que a gente tem na vida de outras pessoas. Né? Porque o conhecimento ele é para ser transferido, ele não é para ser retido. Sim. Cada vez que você ensina, você aprende mais. Né? E é isso, é troca de conhecimento, coisas que uma pessoa às vezes faz, que você fala, nossa, realmente isso faz sentido, né? Dentro do que eu preciso para crescer. Né? E outra coisa também muito importante que aqui eu aprendi foi sobre crenças, porque crescemos com crenças limitantes. Total. Eu vim de uma família, meu pai pedreiro, minha mãe merendeira, então assim, não teve ajuda de pai e mãe, não, teve que correr atrás de tudo. E nem por isso houve revolta, porque no meu lar, com a bênção de Deus, tinha e tem muito amor. E isso é a essência. Né? Essa é a essência. Igual o pessoal fala, que eu não sou isso porque a minha família é isso. Não, não existe. Eu acho que se você tem uma base boa, independente da condição financeira, o resto se transforma. E eu cresci muito com essa crença, é tudo difícil, você tem que esperar. E eu acho que também esses insights aqui eu consegui desenvolver que não é dessa forma. A gente pode mudar crença, a gente pode mudar posicionamentos, e isso para poder ter resultados melhores. E isso não é errado, porque chega uma hora que você acha que tem que ser desse jeito porque você não aprendeu de outra forma. Exato. Né? Então, assim, são vários aprendizados. Vários. Nesse ponto de crença, né,
é interessante, porque quando você começa a ter acesso, né, a outros empresários, acesso a pessoas, você começa a entender que outras pessoas que às vezes estão mais avançado que você ou que tem uma empresa maior que a sua, também passaram por esse processo. E aí tem um grande ponto que é como que a gente aproveita essa jornada. Sim. Porque quando a gente fala do processo de empreender, é muito mais sobre a jornada do que o fim. E às vezes o empresário que está ali no início, ele está muito preocupado com o fim, mas não se preocupa com a jornada. E quando você tem pessoas que você pode compartilhar, que você pode caminhar junto e dividir a jornada, né? Eu falo assim, que um peso dividido é meio peso, né? Mas uma alegria dividida, elas são duas alegrias, né? Então, esse é o poder do multiplicar, né? E é o poder que um ecossistema, que um grupo de empresários pode trazer ali para você, para sua vida, enfim. E isso é muito importante. Então, assim, eu tenho a honra de falar com alguns empresários aqui e eu tenho visto muito essa transformação, né? E olhando para tudo que você construiu, olhando para esse momento que você está aqui com a gente, de mentoria, e olhando para o que você tem de projeto, né? Hoje, o que a Eliane quer realizar? Como que a Eliana se olha daqui 5 anos? Olha, eu vejo assim, é aquilo que eu falo, as metas vão mudando, né? A meta era ter uma equipe grande, ter um escritório grande. Então, hoje, com a bênção de Deus, eu falo que tudo é permissão dele. A gente tem a sede própria do escritório e o projeto é muito grande. O projeto é ter escola, ter parte social relacionado a ter condições de ensinar pessoas a se desenvolver profissionalmente. Então, a gente tem já criado uma empresa de treinamento, só que a gente ainda não colocou ela em prática. Então, isso faz parte do projeto também. Que legal, que legal. Né? E é o que eu falo, dentro de... não tem coisa mais gratificante, Rafa, você ver alguém que não sabia nada se tornar um grande profissional. Não tem preço. Eu falo que esse legado, eu tenho certeza que eu vou levar, assim, é muito, muito, muito gratificante. Eu fico até emocionada, mas é muito gratificante. Não, isso é interessante, né? Porque é aquilo, né? Sobre o processo, né? Qual é a marca que a gente tem deixado na vida das pessoas? Sim. E você vê, eu tenho, às vezes, pessoas, funcionários que saíram, montaram escritório, outros, e falam, Eliana, eu nunca esqueço do que você ensinou. Eu nunca esqueço que eu sou o que você ensinou. Então, assim, isso não tem preço. Não tem. Eu estou vendo aqui nos seus olhos que, de fato, não tem preço. Né? Assim, a gente vê verdade, vê a forma que você fala e vê essa preocupação realmente de desenvolver pessoas, né? Eu falo que aquele que decide empreender, o caminho não é fácil. Mas quando você começa a desenvolver pessoas, quando você começa a ver o bem que você faz no dia a dia, isso começa a mudar. O país precisa ter pessoas boas, melhores no que fazem, só que às vezes elas não têm oportunidade. Exato. Então eu falo que eu peguei tudo que eu não tive de oportunidade, que eu poderia ter ajuda, moldei aquilo para algo bom, né? Que eu falo, né? Que moldei para algo bom. E hoje, a oportunidade que eu tenho, eu faço a diferença, sim, na vida das pessoas. Eu acho que, porque é boazinha, quer se mostrar, não é por isso. Eu acho que o empresário, hoje em dia, ele tem uma responsabilidade social muito grande. As pessoas não entendem. As pessoas olham e falam, é dono, ganha dinheiro à toa, explora as pessoas. Não é assim que funciona. Tá? A responsabilidade social, eu já tive vários momentos no escritório de desafios, de querer pegar alguns clientes-chave e falar, vou trabalhar sozinho, não tenho dor de cabeça com funcionário, e vou tocar minha vida, sabe? É muita dor de cabeça. E quando eu paro e olho, são famílias. Sim. São famílias que dependem dali. Eu falo, não, eu tenho que fazer isso, se desenvolver e crescer mais. Exato, porque é o que Deus te entregou, sim, né? Exatamente. Isso daqui, hoje eu tenho esse entendimento, eu não tinha. Sim. Então, eu preciso fazer com que isso vá além, que seja uma referência, sim. Tá? Então, e quando eu parava, as pessoas,
Não, gente, as pessoas não entendem. Exato. As pessoas não entendem. E hoje eu falo, eu tenho pessoas tão melhores que eu dentro da equipe, porque é o que acontece. Essa geração nova, eles têm um outro gás, apesar de ter as limitações, e eu falo até para minha filha, eu falo assim, você vai ser melhor que eu. Sim. Porque você teve oportunidades melhor que eu. E você vai ser muito além que eu. Entendeu? E o que você trouxe é algo muito importante, que é sobre as oportunidades, né? Tem muita gente que não vê a oportunidade ou tem a oportunidade e desperdiça. Exato. E trazer esse contexto, né? De, cara, a gente está aqui trabalhando para dar oportunidades para as pessoas, para fazer as pessoas mudarem de vida. Sim. Porque lá na frente ela vai olhar e falar, olha, trabalhei lá na contabilidade. Isso fez parte de eu ser o que eu sou hoje. Isso é espetacular. É espetacular. Eu entendo que esse é o grande lucro do empresário. Isso, né? sim. Tem muita gente que acha que o lucro não, esse é o lucro, é mudar vidas, é transformar pessoas. E as bênçãos, clientes bons, oportunidades boas. Com certeza, se você tem um lugar que só passa coisa boa, você vai ter o quê nesse lugar? Exato. Você vai ter coisas boas. Exatamente. Vai ter desafios, dificuldade? Vai, mas oportunidades também. Então, hoje eu falo que às vezes a gente está se estruturando de uma forma, a gente fica em desespero porque a gente não consegue, às vezes, pegar todos os clientes que a gente gostaria. A gente, às vezes, tem que recusar. Sim. Porque a gente não consegue atender da forma que a gente quer algumas situações. Eu já cheguei a recusar uma época uma filial da Natura, porque eu não tinha mão de obra. E assim, as indicações, né? Recentemente, ontem mesmo eu estava com uma pessoa que frequenta aqui, inclusive ele não é mentorado, mas ele às vezes vem em alguns eventos. Então, fiz parceria com ele, que é um escritório de contabilidade, legal. Tem uma equipe de advogados. E quem me indicou até eu chegar a ele é uma pessoa que me conhece há mais de 30 anos. Então, assim, a parceria não aconteceria se ela não conhecesse a forma que eu trabalho. Sim. Então, isso não tem preço. É muita gratidão. As pessoas realmente valorizar e entender que o que você faz é diferente. Que legal. Fico muito feliz de te receber aqui. A gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast. E, assim, para mim foi um prazer imenso ter você aqui. E antes da gente encerrar, né, eu queria que você resumisse, né, a sua jornada. E aí eu vou, depois de você resumir a sua jornada em uma frase, eu sei que é difícil. Sim, mas eu já tenho uma frase. Mas eu queria que você resumisse a sua jornada em uma frase. Depois eu vou abrir espaço para você passar aí as suas redes sociais, as redes sociais do escritório, enfim. Mas antes eu queria ouvir, olhando para tudo isso que você construiu, está construindo, olhando para esse futuro brilhante que você está desenhando, né? Como sim. você resumiria tudo isso? Eu resumo da seguinte forma, Rafa. Não deixa ninguém tirar o seu sonho. Ninguém. Porque vão vir muitas pessoas querendo tirar os seus sonhos, dizer que você não é capaz, que você é de uma família que é pobre, que é isso, independente da condição financeira. Se você tem um sonho, se apega a ele, porque a energia, tudo vai acontecer. Que foi o que aconteceu e acontece todos os dias comigo. Amém. Eu acredito muito nisso também. Entendeu? E aí eu quero pedir para você deixar as suas redes sociais para os nossos ouvintes, o pessoal que está assistindo esse episódio. Então, eu queria que você usasse esse espaço para deixar as redes sociais. Então, hoje a gente tem o Instagram, que é Campus Milênio, com 2 L e 2 N, tá? Então, perfeito. Vocês seguem a gente lá e gratidão por eu estar aqui. Muita gratidão. Agradeço. Bom, histórias como a da Eliana mostram, né, a potência, né, de estar no ambiente certo, de estar na mesa certa. E é isso que nós fazemos aqui. É isso que nós trabalhamos aqui dentro da Master 10X. Então, você que está aí nos assistindo, que quer conhecer um pouco mais a respeito desse ecossistema, de como nós trabalhamos isso no dia a dia das empresas, abaixo desse vídeo vai ter um link e você vai poder aplicar para falar com um dos nossos consultores.
E falando com esses nossos consultores, eles vão traçar um plano para você. E vai ser um prazer te receber aqui dentro desse ecossistema, vai ser um prazer te receber aqui dentro da Master 10X. Agradeço mais uma vez a Eliana por contar a história dela aqui e te vejo no próximo episódio.